Jesus. Aleluias. Boa noite, que a paz seja em cada coração. Amém, queridos? Muito bom nós estarmos aqui mais uma noite. Seja bem-vindo, você que está se conectando juntamente conosco. Você que está nessa noite precisando de uma palavra, eu tenho certeza que o Senhor tem aquilo que você precisa. Amém? Nós vamos iniciar nessa noite louvando. Entenda que o ousado amor de Deus, ele jamais acaba. Ele jamais se esquece. Ele jamais deixa você de lado. E Ele sempre vai estar com você em tudo. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Esteja conosco, Espírito Santo. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare isso. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, amor de Deus. Oh, um amor que não falha. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh,
entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, o amor de Deus. O amor de Deus. Oh, amor. O amor incondicional. Esse amor que foi provado na cruz do Calvário. Esse amor que foi conquistado por nós na cruz do Calvário. Por isso, quebrantados, nós nos achegamos a Ele. Quebrantados, nós nos rendemos aos seus pés. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma conta da nossa vida. Trabalhe em nós. Estamos abertos para a Tua vontade, Senhor. Oh, vem, Jesus. Oh, eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Nós não merecíamos essa vida, mas com cada gota do seu sangue, Cristo conquistou ela por nós. E nós estamos aqui hoje, remidos e merecida vida, de graça recebi por sua cruz. A morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
somos transformados, ó Deus. Nós somos levados a uma dimensão diferente, Senhor. A acreditar, a crer, a confiar na obra da cruz. Aleluia, Jesus. Eu acredito, queridos, que essa luta, ela pode ser grande, mas ela não vai nos matar. Nós temos um Deus que não vai deixar isso acontecer. Pode ter certeza, pode confiar. Ele sabe até onde você pode ir. E Ele está ali, sempre disposto a nos levar no colo dele, se necessário for. Amém? Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Tu és o nosso Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O sono dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Essa é a promessa do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, eu me alegrarei, sim, Senhor. Eu me alegrarei, eu confiarei.
de vida. Oh, só o Senhor tem promessas, Pai. Só o Senhor é aquele que cuida. Ainda que nós venhamos fraquejar, Pai, o Senhor cuida de nós. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, em ti, Senhor, nele nós podemos confiar. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós sabemos que Ele tem nos levado a um processo de mudança, a um processo de preparação, para que nós possamos alcançar aqui nessa terra a plenitude da vontade dEle, para que naquele dia nós possamos subir com Ele. Então deixa Ele continuar fazendo a obra, querido. Deixa Ele continuar fazendo a obra na tua vida, no teu coração, na tua alma. Deixa Ele continuar. Aleluias. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço por nos dar sabedoria e entendimento. Te agradeço por estar conosco, Senhor, mais uma vez. Obrigado, papai, porque o Senhor tem nos dado, Pai querido, o prazer de poder, ó Deus, ministrar na tua casa. Não somos melhores do que ninguém. Não estamos aqui, Senhor Jesus, ó Pai, para poder, ó Deus poderoso, dizer quem somos. Não estamos aqui para expressar o que sabemos fazer. Não estamos aqui, Senhor Jesus, para colocar na frente as nossas vontades, mas estamos aqui para nos render totalmente à tua vontade. Espírito Santo, mova-se aqui. Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade para se mover na vida de cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor, que está nesse momento conectado conosco. Nós estamos aqui porque desejamos viver, desejamos, ó Pai, mais da Tua presença. Sem Ti não podemos viver, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, papai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dê sabedoria. Aleluia, Pai. Aleluia, obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, amados. Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez. Graças ao bom Deus que nós temos mais uma oportunidade de compartilhar das nossas dificuldades, de compartilhar das nossas batalhas, mas também de poder ouvir a voz do Senhor, para que possamos alegrar o nosso coração, para que possamos viver os benefícios da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, querido, você que está aí na tua casa. Talvez foi um dia um pouco difícil, talvez estas semanas, esses meses que estamos aí enfrentando, né, uma batalha que ela afeta muito mais o psicológico, eu acredito, nesse tempo. Mas nós podemos dizer nessa noite: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não ficamos felizes por muitos acontecimentos, mas nós podemos agradecer a Deus, porque a vontade dEle
sempre tem que prevalecer sobre nós. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus vem ministrando ao meu coração. Eu acredito que mais do que respostas, a nossa vida ela é movida por perguntas. Infelizmente, por um lado negativo, e felizmente, pelo lado em que o Espírito Santo, ele nos responde de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. Se nós nos aprofundarmos nas Escrituras, nós vamos ver que Jesus, ele sempre tinha uma pergunta. Mas as perguntas que Jesus sempre nos faz, não é para nos deixar, perdidos, sem saber o que responder. Não. As perguntas são para poder nos dar um horizonte. Muitas das vezes não são as respostas que nos direcionam, mas são as perguntas. Porque muitas das vezes nós começamos a caminhar, nós temos até um processo de caminhada, onde Deus está trabalhando, onde nós podemos sentir as mudanças que Deus está fazendo, mas muitas das vezes nós precisamos ser perguntados de onde nós estamos, de quem somos, se estamos caminhando para o caminho certo, se estamos fazendo o que é certo. Essa pergunta tem que ecoar dentro de nós. Muitos homens e mulheres estão se perdendo, porque muitas das vezes estão caminhando sem respostas, porque não têm a capacidade de esperar as respostas. Se nós formos, principalmente no livro de Êxodo, quando o povo de Deus estava no deserto, a palavra do Senhor diz que o tabernáculo, quando eles posicionavam o tabernáculo, faziam o acampamento do povo, ali havia uma nuvem sobre o tabernáculo. E todas as vezes que a nuvem se movia, eles se moviam, mas eles não se moviam sem que a nuvem se movesse. E eu acredito que é um tempo onde o sistema humano, as pressões desse mundo, tem tentado nos mover pela ansiedade. E talvez hoje, a maior pergunta que exista: por que de tudo que está acontecendo? Nós estamos caminhando, temos um pouco de conhecimento daquilo que é a promessa de Deus, as alianças, os propósitos, mas mesmo assim, existem momentos de dificuldades, existem momentos que nós precisamos buscar em Deus, e nem sempre as respostas vão ser as respostas que nós procuramos. Eu acredito que Deus está nos ensinando a direcionar a nossa visão para Ele, posicionar a nossa visão para Ele. Perfeição é só nele. Eu quero que você abra a tua palavra comigo, você que está em casa, abra aí a tua palavra no livro de João, capítulo 19, Evangelho de João, a partir do versículo 28. A palavra do Senhor nos diz assim, João 19, 28 em diante. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Bom, amados,
acredito que nesse exato momento onde Cristo estava ali, diante daquela multidão, mesmo que aquele povo decidiu condená-lo, ainda havia muitas perguntas em suas mentes. O povo romano acreditava que, ou melhor, os judeus acreditavam que Jesus viria naquela época como um rei poderoso, que empunharia sua espada, seu escudo, e iria para a frente da batalha contra os romanos, defendendo o seu povo. E muitos se frustraram por verem aquele que foi colocado uma placa ainda, né, escrita, Rei dos Judeus. Nós vemos que Deus sempre manifestou a sua obra, o seu poder, a sua graça, dentro dos parâmetros daquilo que Ele fez. Então nós acreditamos que o Senhor sempre tem um propósito maior. E aqui nós vemos que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele crucificou a sua vontade, Ele estabeleceu princípios. Quando Ele disse, está consumado, Ele disse, tudo foi feito, tudo foi estabelecido. Ele disse, eu cumpri a minha parte, eu cumpri a minha promessa. E muitas das vezes nós ainda nos perguntamos, o que será que vai acontecer? Naquele momento onde Cristo disse, está consumado, queridos, Ele disse assim, tudo está pronto para vocês. A morte de Cristo na cruz determinou tudo. Ah, pastor, mas o que tem a ver isso? Muitos ainda se perguntam, qual será a obra de Cristo? Qual será o propósito de Cristo aqui nessa terra? Queridos, a obra de Cristo já foi feita. Até mesmo o príncipe deste século, Satanás, já está julgado. Nós vivemos a dispensação da graça. O que é uma dispensação? São períodos onde Deus ordenou, onde Deus direcionou, onde Deus colocou à prova o seu povo. Se nós formos estudar tempos passados, em cada tempo foi uma dispensação que Deus autorizou aos homens, que Deus deu abertura para que cada governo se estabelecesse sobre a face da terra. E nós estamos exatamente na dispensação da graça. O que significa dispensação, queridos? Dispensação significa nós tomarmos conta daquilo que Deus colocou na nossa mão, nós gerenciarmos isso, nós fazermos de acordo com o que foi ordenado pelo Pai, porque a lei, ela se estabeleceu. Jesus disse que Ele não veio para revogar a lei, mas Ele veio para cumpri-la. Então toda a lei foi cumprida nele. Então a partir do momento em que nós recebemos a graça de Deus, Ele abriu um caminho para nós. Ele abriu um caminho de liberdade, um caminho de escolhas. Aleluia. Quando fazemos perguntas, não está errado. Mas a partir do momento que essas perguntas se tornam algo frequente, é preocupante. Por que ainda temos dúvidas se tudo já está consumado? A partir do momento que Cristo,
Ele disse, está consumado. Ele entregou nas nossas mãos o poder de administrar aquilo que Ele fez. Dispensação significa administrar também. O que é administrar, queridos? Como nós temos cuidado da herança que Cristo conquistou por nós? Como nós temos nos posicionado diante do que Deus fez por nós? Como nós temos usado, como nós temos levado esta palavra, esse evangelho que contém a vida, a consumação de tudo que Cristo fez por nós. Todas as perguntas que foram feitas a Ele, todas as respostas que foram dadas por Ele. E hoje eu ainda conversava com a pastora ainda falava sobre isso, né? As respostas já foram dadas. Acontece, queridos, que Satanás ele é especialista em tentar colocar dúvidas, em trazer indagações, perguntas que já não cabem mais para o nosso tempo. Paulo, em Efésios, quando ele começa a falar sobre a dispensação da graça, ele fala que viver na graça é desfrutar da paz. Posso dizer uma coisa para você, querido? A partir do momento que eu aceito Cristo como Salvador da minha vida, eu estou salvo. Eu só preciso administrar isso. O que é administrar, queridos? Administrar é andar segundo a vontade de Deus. É a mesma coisa. Se nós observarmos os mandamentos, as leis, os preceitos que Deus ordenou, tanto no Velho Testamento como a partir do Novo Testamento, quando Cristo consumou tudo, são palavras muito diretas de como nós devemos proceder diante das situações. Muitas pessoas estão sofrendo, muitos estão, queridos, perdendo as suas vidas, muitos estão perdendo a oportunidade de viver a liberdade, a dispensação da graça, porque ainda estão cheios de dúvidas. Ah, pastor, mas quer dizer que as pessoas são culpadas? Eu quero usar um termo para que vocês possam entender. Muitas das vezes a culpa não é das pessoas. Muitas das vezes a culpa é nossa como ministros. Nós como ministros de Deus, todo aquele que ocupa um cargo de liderança dentro da obra do Senhor, uma liderança eclesiástica, uma pessoa que lidera setores dentro da obra do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade de levar uma palavra de direcionamento. Entenda, o que eu quero passar para você nessa noite, que o inimigo, ele sempre vai tentar trazer situações para que nós possamos ficar fazendo perguntas. Eu acordo fazendo perguntas, eu passo meu dia fazendo perguntas, eu deito na minha cama fazendo perguntas, e isso tira o meu descanso, a minha paz. Por que eu preciso fazer perguntas se tudo está consumado? Cristo, no momento que Ele disse está consumado, Ele cumpriu tudo o que a lei pedia, Ele cumpriu tudo o que a palavra pedia. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sabe o que nós estamos tentando fazer quando nós ficamos perguntando, indagando, buscando respostas? Nós estamos tentando merecer a graça. Muitos hoje estão se matando de trabalhar na obra. O termo é esse, não, eu tenho que trabalhar na obra. Não é isso que a gente ouve de muitas pessoas? E muita gente se cobra por coisas. Ontem eu comentava com a pastora, ontem ou anteontem que a gente conversou sobre isso. Ontem eu falava com ela a respeito, que eu ficava, meu Deus, né? Muitas vezes a gente fica se sentindo perdido em situações. A gente fala, meu Deus, hoje eu não orei. Ah, hoje eu não fiz isso. Hoje eu não fiz aquilo, e você se cobra. Eu quero dizer uma coisa para você: ter intimidade com Deus é Deus estar com você em todo momento. Não estou dizendo para você parar de orar, ter o teu momento. Não, você tem que ter, isso é necessidade. Nós estamos aprendendo esse tempo que nós precisamos ter intimidade com Deus. A intimidade,
ela gera convicção, ela gera um respeito mútuo. Sabe por quê, queridos? Nós entendemos que Deus nos respeita também. Se não fosse assim, nós seríamos como as pessoas dizem, bonecos na mão de alguém poderoso, pessoas que são dominadas pela vontade de um ser supremo. Não, nós somos levados a desfrutar, nós somos levados a aprender de Deus todos os dias. O desejo de Deus, através da entrega do seu Filho na cruz, foi nos dar, queridos, uma liberdade que ela provém de uma confiança, ela provém de um respeito a Deus. Eu não preciso servir a Deus porque eu tenho medo dele. A justiça de Deus, ela vai se cumprir na vida de todos, mas ela vai se cumprir de uma maneira severa na vida daqueles que não fazem o que é correto. O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, Romanos 13, se não me falha a memória, ele diz assim: não queres, queres ter o bem das autoridades? Então faça o que é correto. E se não queres temer as autoridades, então continua fazendo o que é certo. Mas se faz o que é errado, você vai ter a mão das autoridades sobre a tua vida. Então nós entendemos que a partir do momento que nós vivemos uma liberdade em Cristo, nós estamos aqui, queridos, vivendo a dispensação da graça. Tudo nos é lícito. O próprio apóstolo Paulo diz isso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Administrar o que Deus fez por nós. Nós vemos, queridos, que é muito interessante a maneira que Deus trabalha conosco. Ele coloca propósito nas nossas mãos. Ele nos entrega propósitos que são dele, para que nós possamos trabalhar aqui nessa terra, para que nós possamos nos conduzir de acordo com os mandamentos, com as diretrizes que esta palavra nos dá. Ouvir a Deus é obedecer. Muitas das vezes, queridos, nós ficamos perguntando: mas se Deus não falou comigo, quero dizer uma coisa para você. José, quando ele estava no Egito, quando ele estava diante da mulher de Potifar, o que fez ele fugir dela, não foi Deus que falou com ele: José, foge dele, não. Foi a convicção que tinha dentro do coração dele, as verdades que ele aprendeu. Não foi Deus que falou para ele, foi a convicção que ele tinha dentro do coração dele. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Eu posso dizer uma coisa para você: muitas pessoas estão usando a graça de maneira errada. Não, Deus não falou comigo, eu tenho liberdade para fazer, então eu vou fazer. Aí quando as coisas dão errado, a culpa é de quem? Não podemos agir dessa maneira. Davi pecou porque faltou ouvir Deus? Não, ele pecou porque ele quis, porque ele sabia o que Deus faria ou não. Mas naquela época Deus permitia, que ele tivesse mais mulheres. Sim, mas ele já tinha várias mulheres dentro do palácio dele. Por que ele foi? Justamente porque ele se rendeu à vontade da sua carne. E o que nós precisamos entender na dispensação da graça, queridos, que os nossos desejos vão permanecer os mesmos. A carne não vai mudar. Entenda isso. A única coisa que nós temos que entender é que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, para que ele encha a nossa alma da presença de Deus e domine o corpo, a carne. Não tem outra maneira de nós vencermos a carne, senão fortalecendo a nossa vida com Deus, fortalecendo os nossos vínculos com Deus. Não precisa abrir não.
Efésios 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vou dar uma paradinha aqui. Nós estávamos fazendo a vontade do quê? Da carne e dos pensamentos. Nós precisamos lutar contra os nossos pensamentos. Queridos, todos os dias, o nosso adversário chamado Satanás, que é acusador, opositor, ele vai tentar lançar as suas setas, os seus dardos inflamados. Paulo fala sobre isso. Embraçando o vosso escudo da fé, para que possais resistir os dardos inflamados do maligno. Hoje uma pessoa comentava comigo sobre perdão. Ela dizia para mim que ela não consegue perdoar uma pessoa. Toda vez que ela vê aquela pessoa, o coração dela até pulsa de raiva. Aí na hora o Espírito Santo falou, né? Eu já falei para vocês várias vezes que o perdão não é um sentimento, o perdão é mandamento. Perdão é uma atitude. Perdão é algo que tem que sair da tua boca. A partir do momento que sai da tua boca, Deus começa a agir. Da mesma maneira que palavras negativas que saem da nossa boca, Satanás pode usar contra nós mesmos. Por isso que Tiago diz, né? Sede, pois, pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, pois a ira do homem não opera a glória de Deus. Então, e a gente vê muitas pessoas, queridos, o perdão é uma área muito difícil da nossa vida, mas é necessário. E na hora que eu estava conversando, o Espírito Santo falou no meu coração assim. Eu lembrei quando eu era moleque. E moleque a gente corria pro meio do pasto e fazia de tudo. E tinha dia naquela época, hoje não tem isso mais, louvado seja Deus, né? Mas tinha algumas vezes que saía algumas inflamações na gente. Não sei se alguém já passou por isso, mas algumas inflamações que faziam uma pelota muito grande. E aquilo se enchia de pus. E era horrível aquilo, porque aquilo esquentava e era uma coisa, entendeu? Aí a mãe fazia aquelas folhas para colocar em cima para poder puxar aquilo, entendeu? E quando aquilo vazava era um alívio. E eu usei esse exemplo ainda, eu falei, querido, a falta de perdão dentro de nós é como esse pus que fica ardendo lá dentro. Ele quer explodir, ele quer sair, mas não tem saída para ele. É a mesma coisa de uma lava de vulcão, né? Quando o vulcão está começando a entrar em erupção, aquele negócio começa a ferver lá dentro. Ele precisa sair, ele tem que sair. A princípio, no momento que sair aquela raiva, aquela ira, parece que vai ser algo ruim, mas depois alivia. Então a dispensação da graça, ela nos dá liberdade, queridos. Ela nos dá oportunidade. E nós vivemos um tempo de oportunidades. É um terreno propício para o milagre de Deus. Vidas sedentas, almas sedentas, que estão caminhando, queridos, segundo obras humanas, vontades humanas. Mas Cristo, Ele consumou, Ele adquiriu para nós o direito de termos a capacidade, o direito de lutarmos contra as nossas vontades da carne, contra os nossos pensamentos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, continuando a leitura, por causa do grande amor com que nos amou,
estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha aqui, queridos, isso aqui está no presente. Ele está dizendo, e nos fez. Quando Cristo disse está consumado, Ele disse, ó irmão, filho, você está sentado comigo já. Por que o ladrão hoje estarás comigo? Queridos, foi algo muito profundo que Cristo fez. Ele venceu o poder das trevas, Ele venceu o pecado, Ele venceu a injustiça, Ele venceu a dor. Ah, pastor, outra pergunta, mas por que eu sinto dor em algumas coisas? Pode até doer, mas se você não deixar, não vai te dominar. Pode até ser desconfortável, mas a partir do momento que eu reconheço a graça de Deus sobre mim, eu vou viver em paz em todas as situações. O próprio apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver bem em todas e quaisquer situações, estando em maior abastança ou não tendo nada. Queridos, isso somente a graça de Deus pode fazer. E voltando no que eu disse para vocês, eu acredito que existe um peso muito grande. Muitas pessoas estão se sentindo pesados na caminhada, sabe por quê? Porque estão tentando merecer a graça, e graça é favor imerecido. Nós nunca vamos conseguir superar o que Cristo fez na cruz. A única maneira de nós merecermos essa graça seria superando a morte de Cristo, e isso não vai acontecer jamais. Então eu te pergunto, será que nós vamos, mesmo tendo entendimento da palavra, sendo instruídos pela palavra, da maneira que estamos sendo hoje? Porque eu digo para vocês, independente se existe, queridos, muitas pessoas, infelizmente, pregando fora desta palavra, ainda existem muitos também que pregam dentro dessa palavra. Jesus, Ele não mostrou em toda a sua caminhada, Ele caminhou humildemente, mostrando um domínio sobre tudo o que poderia ser atraente para Ele. Recomendo para vocês uma série que chama The Chosen. Eu estou assistindo ela é muito interessante. Os autores pegaram o Evangelho, já começa ali do Evangelho, né? A história de Cristo. E eles preencheram as lacunas, mas de uma maneira muito sábia. Eles usaram o Evangelho, seguindo os Evangelhos, mas a maneira que eles colocaram a interpretação de Cristo é muito fundamental, é muito interessante. Ontem, no capítulo que eu estava assistindo, Cristo estava ali, em um certo momento, e Ele falava com o Pai, e num certo ponto Ele ficou cansado, Ele se deitou em cima de, né? E Ele começou a falar com o Pai ali mesmo deitado, e muitas das vezes nós vemos Cristo como, na verdade, nós não conseguimos entender a humanidade dele. Ele se fez homem no nosso meio. A graça é isso, queridos. Ele viveu como nós, mesmo sendo filho de Deus, Ele não usurpou isso. Então eu entendo que muitas das vezes as pessoas, muitas vezes nós podemos fazer muitas perguntas, porque nós entendemos Cristo como, né, aquele Cristo que nós vemos muitas vezes num quadro, alguma coisa, né, com cabelos longos, lindos, olhos verdes e uma roupa bonita, limpinha. Não era assim não. Como na Santa Ceia, sempre eu digo para vocês, e a cada dia eu tenho mais convicção disso, Cristo se sentou lá, talvez até no chão mesmo, como era o costume deles naquela época. Talvez os copos eram copos feitos de cerâmica. O pão era um pão colocado para assar do lado da fogueira, ou talvez do fogão ali de lenha mesmo naquela época, ou de um forno de barro.
E esses dias eu vi o apóstolo Luiz Hermino, né, falando sobre isso, eu achei muito interessante. Ele falou assim que nós não podemos interferir na pureza e na simplicidade da Santa Ceia. Porque todas as vezes, Cristo ele quis dizer que todas as vezes que nós nos reunirmos, é para nós nos lembrarmos da humildade dele. Não adianta nada, queridos. Não estou criticando, né? Se o ministério pode ter uma mesa bonita e tal, faça para o Senhor. Mas eu acredito que foi muito simples o que Cristo fez, né? Ele se assentou ali, junto com os seus. Voltando, nós temos uma palavra viva. Essa graça não tem limites. Não tem limites. Ela venceu até a morte por mim e por você. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Mais uma pergunta de hoje: pastor, mas por que ainda existe briga? Por que ainda existe divisão entre a igreja? Por que ainda existe divisão entre pensamentos? Queridos, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que entenderam a graça, nós vamos ser uma semente de união. O líder que não se ofende, ele é uma semente de união. O líder que entende o poder da graça. Não estou dizendo que nós vamos, na verdade, como eu já expliquei na palavra, eu não lembro se foi de quarta-feira passada que eu ministrei, né? Eu ainda falei sobre o corpo. Cada membro vai receber uma mensagem diferente, né? Eu usei o termo ainda, né? Não sei se vocês estão lembrados. Copo d'água. Minha mão fechada segurando meu copo d'água. E vamos supor que a boca e a mão fossem conversar, e a boca dissesse: por que você está fechada, mão? Porque o Josiel me passou essa mensagem, que é para mim permanecer fechada. Ah, mas ele me disse que é para mim abrir. Não, ele me disse para mim fechar. Os dois estão fazendo o que é certo. Por quê? Fecha e o outro abre. A igreja precisa entender isso. Deus não nos chamou. Cada ministério tem sua maneira de servir a Deus. O que nós precisamos é entender que Cristo, por Ele nos fez um. E
quando nós chegamos nesse conhecimento, nessa plena verdade, nós não temos dificuldade de nos relacionar com ninguém. A única coisa que você não vai conseguir se relacionar nunca é com o pecado. Pessoas que estão no pecado, pessoas que ainda estão andando segundo a sua carne, segundo a consciência dos seus pensamentos. E posso dizer uma coisa para você? A luz não tem comunhão com as trevas, não tem como. Isso não significa ser melhor ou pior. Isso significa um estado de decisão. Então aquela pessoa que está lá fora é pior. Não tem nada disso. Ele apenas precisa aceitar. Porque a partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós somos uma nova criatura. Deus muda a nossa história. Deus começa a transformar. A conversão é isso. Conversão é mudança de sentido. Eu caminhava para lá, mas Cristo me chamou para caminhar com Ele para cá. Então, eu finalizo essa palavra com uma pergunta: como você está gerenciando a graça que foi conquistada para você? Você que está aí na tua casa, como você está cuidando de algo tão maravilhoso que foi conquistado por você e por mim? Como você está se portando diante disso? Pastor, mas como eu vou saber? Pergunte a Cristo se Ele faria o que você está fazendo. Pergunte a Ele se Ele agiria da maneira que você está agindo. Pergunte a Ele se Ele tomaria as decisões que você está tomando. E desta maneira nós vamos saber se estamos caminhando na graça ou se ainda continuamos no pecado. Então eu deixo essa mensagem, que você venha meditar sobre isso. Qual tem sido o teu posicionamento diante dessa maravilhosa graça que foi conquistada por nós? Uma liberdade que nós temos. O véu se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso direto ao Pai. Então nós precisamos nos posicionar. Não tente merecer a graça. Impossível. Não tente fazer muito, porque muitas das vezes nem é isso que Deus quer. Mas obedeça. Obedeça. Preste atenção. Observe como está o teu caminhar. Observe como está o teu posicionamento diante das situações dessa vida. Pare de questionar. Pare. Pastor, eu não posso fazer pergunta? Pode, mas a partir do momento que isso se torna frequente, vira questionamento. E isso não é bom para você. E não agrada o coração do Pai. Por quê? Porque Ele já deu prova para nós de quem Ele é, e do que Ele quer de nós e do que Ele vai fazer por nós. A situação está difícil, pastor. Vai continuar, irmão. Infelizmente, o sistema do mundo, ele é decadente. Vai continuar afundando. Mas nós estamos sendo preparados para novos céus e uma nova terra, a dispensação milenar, quando Cristo vai vir reinar conosco. Estamos próximos. Loucura para muitos, mas para nós é uma palavra de esperança. Está difícil hoje? Não se preocupe. Continue lutando. O apóstolo Paulo diz, né? Para quem está em Cristo, morrer é lucro. Não estou dizendo para você que você tem que querer a morte, não, nada disso. Mas nós muitas vezes estamos apavorando com medo da morte, com medo das coisas. Não, querido, se você tem Cristo, você não tem que ter medo de nada. Ele venceu a morte por nós.
Então, chega de pergunta. Está na hora de tomar posse, saber quem você é em Cristo. Pela graça sois salvos. Então você já é salvo, você já é salva. Você não precisa ficar se perguntando. Apenas gerencie isso. Administre isso. Como, pastor? Caminhe de acordo com o que Deus está te pedindo. Você sabe o que Deus vai te pedir. Deus pede pra gente as coisas certas, o caminho certo. Se eu vejo que eu estou caminhando errado, então será que eu estou no caminho de Deus? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para poder passar um tempo. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para cumprir uma obrigação. Não estamos aqui, Senhor, para questionar ao Pai o porquê disso, o porquê daquilo. Nós estamos aqui para dizer para o Senhor que nós confiamos na Tua vontade. Ainda que seja dolorido, ainda que seja, ó Pai querido, muitas das vezes desconfortável, mas o Senhor tem nos direcionado a tomar decisões certas. Todo progresso acontece fora da zona de conforto. Precisamos decidir, mas que não venhamos, Senhor, colocar essa decisão somente em algo que favoreça a nossa vida. Não, nós temos que buscar a vontade do Senhor, aquilo que vai favorecer, aquilo que vai estabelecer, aquilo que vai fazer a vontade, Pai, do Teu reino, aquilo que vai ser em prol do Teu reino, não de um reino humano, não aquilo que nos afague o nosso ego. Santo Deus, livra-nos, Pai, dos nossos desejos da carne, livra-nos dos nossos pensamentos promíscuos, livra-nos dos nossos pensamentos egoístas, livra-nos de tentar passar uma imagem de deuses que não somos. Nós somos homens e mulheres limitados, que servimos a um Deus poderoso e que faz o impossível. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a Tua igreja na face da terra, sobre a Tua igreja que está em casa reunida nesse momento, sobre a Tua igreja, Pai querido, que está batalhando com o joelho no chão, sobre a Tua igreja que está batalhando em oração, sobre a Tua igreja, Pai querido, que não se acovarda diante das situações, que age com sabedoria e entendimento, sobre a Tua igreja, Pai querido, que respeita as autoridades, sobre a Tua igreja, Pai querido, que não lança uma palavra de mentira, mas que anda segundo os desejos do coração do Pai. Homens e mulheres segundo o reino, homens e mulheres fortes, não porque tem abastança de músculos, não porque tem abastança, fartura, Pai querido, de um poder aquisitivo, mas porque tem um Deus enorme que habita dentro de nós. Isso nos dá uma convicção de quem somos e de como devemos caminhar. Assim eu oro, entregando essa noite, mais essa oportunidade, Pai querido, e pela graça sois salvos. E isso não é dom nosso, é dom de Deus, porque não é pelas nossas obras. Amém e amém. Amém, queridos. E Deus possa te dar essa convicção todo dia. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha dúvidas, tenha convicção. Não faça perguntas, adore ao Senhor, glorifique o nome dEle, glorifique, e assim nós vamos ser vitoriosos em Cristo. Amém? Deus abençoe você, a tua casa, a tua família e tudo o que você é em Deus. Entenda quem você é. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Deus abençoe.